Apresentação do trabalho final do professor Eduardo Jabu. Vamos lá. Nós tivemos que desenvolver um dashboard, né, com as seguintes especificações, né? Vamos lá. A gente tinha que baixar um arquivo, né, CSV lá da B3, tá? Esse arquivo é esse, né? Como pode ser visto aqui, eu escolhi o CMYG. E aí, a partir dele, a gente deveria criar, né, um, um dashboard, né, que ele apresentaria ali os resultados, né, de algumas análises que faríamos com esses dados. Então, primeiramente, vou apresentar aqui as bibliotecas usadas, tá? Streamlit, que foi para a criação de interface da web, que vai ser usado para o dashboard. Depois, o YFinance, né, para poder baixar, fazer o download da biblioteca. Embora eu já tinha baixado ela por meio do roteiro que o professor Jabu passou, né? Então acabou que não precisou de usar não, mas poderia ter usado. Pandas para fazer a manipulação dos dados em formato de tabela e dataframe. O NumPy, né, que seria para fazer as operações matemáticas, né, das matrizes, array e tal. Matplot também foi usado para a criação de gráficos. E também esse Matplot Express, a ideia seria para criar um gráfico mais interativo, mas acabou que não consegui implementar. Bom, depois a gente vai pegar a parte das redes neurais, né? Inteligência artificial, que seria o Skylane aí. Esse Skylane aí tem vários, Neighborn, né? Nave, Bias. Então, cada um desses iria trabalhar com, por exemplo, redes neurais como KNN, árvore de decisão, classificação, né? Máquinas de vetores de suporte. Então, a gente teria esses quadrantes aí para poder trabalhar os dados. Lembrando que o professor pede especificamente que os dados sejam analisados de 2023 a 2025, sendo 2023 e 24 a gente usaria, né, para aprendizado e 2025 testes, ok? Beleza. Aí a gente coloca nessa parte aqui, né, o nome do ativo que seria observado, né, ele puxaria, né, daqui, né, dessa série histórica aqui, que já tinha sido baixado por antecedência. E depois a gente coloca aqui a data, por exemplo, eu baixei de 2015, então eu poderia estar analisando dados até de 2015, mas já que o professor foi bem específico, né, aí coloquei aqui as datas que ele pediu. Mas se eu colocar aqui 2015, por exemplo, baixaria toda a série histórica de 2015 até 2025, até na data de 06 aqui, de junho, 1º de junho. Beleza. Aí a gente pega esses dados todos, né, carrega os dados lá do CSV. Aí aqui a gente vai dar uma renomeação a eles, né? Uma traduzida, né? Open, abertura, close, fechamento, alta, baixa, volume. Depois a gente vai carregar os dados, tá? E vai fazer o filtro, né? Tem que fazer o filtro aqui de anos disponíveis, né? Que seria os que eu já escolhi ali. E também qual seria de treinos, né? E qual seria de testes. Basicamente essa parte que serve para isso, para definir aí a questão dos treinamentos ali. Depois a gente divide esses dados, né, para treinamento, para teste, tá? E quais são onde ele vai trabalhar, né? Abertura, fechamento, quais são as colunas, né? Depois a gente vai ter aqui os modelos que serão trabalhados, certo? Aí define aqui quais são esses, que já tinha importado as bibliotecas lá em cima. E os resultados, né? O nome do modelo, né? O modelo, os itens, né? O treino X, o treino Y, as previsões, né, dos testes, acurácia, precisão, recal, tudo isso aí que o professor pediu, certo? Acurácia, erro, acertos. Então a gente vai ter um relatório sobre isso.
Por fim, a gente vai ter aqui os gráficos, tá? Também que foi pedido, o gráfico da série temporal, né? No período de 2023 a 2025, como também os de barra ou de barra, né? Que vai também mostrar para a gente um detalhe importante. Aí no dashboard, para ficar mais agradável a visualização dos dados, né? Então eu criei um menu lateral, né? Esse menu lateral ele basicamente vai ter essas 5 partes aqui, certo? Que é o início, que vai ser a apresentação do meu trabalho, né? Meu nome do professor e tal. O gráfico, né? De fechamento, que é a série temporal ali. Distribuição da classe. Depois a avaliação dos modelos e a tabela final, certo? E aqui é o conteúdo de cada um desses menus que vão ser criados, né? Que vai aparecer lá. Aí para a gente estar rodando o dashboard, a gente vai estar usando esse código aqui no terminal do VS Code. Então a gente deu um play aqui. Aí ele vai gerar para a gente esses locais aqui, né? E aí vai começar a carregar uma página na internet, como vocês podem observar aqui, que ele vai estar mostrando aqui para a gente as datas escolhidas, né? Então, esse aqui é a parte do trabalho que ele pediu para fazer um menu de seleção de anos e teste, treinamento. Então, aqui eu deixei 2023, 2024. E 2025 vai ser o ano de teste, tá? E aqui os anos de treinamento. Treinou 2023 e 2024, testou 2025. Essa proporção pedida. Então, aqui no menu da lateral aqui, eu vou só colocar assim para ficar melhor, né? Então, meu dashboard apareceu aqui. Então, o início. Na página inicial que eu coloquei aqui, Universidade Federal de Itajubá, Campus Itabira, coloquei o logo da Unifei, né, Bacharelado em Ciência e Tecnologia, disciplina e tal. Tudo isso está onde? Está lá nessa parte aqui, né? Essa parte aqui, ó. Conteúdo, tá? Isso aqui é para centralizar o logo da Unifei e tal. Aqui é para pegar esses dados ali, né? Bacharelado em Ciência e Tecnologia, tal. Esses aqui são para colocar a questão que é do trabalho final, tá? Aqui o meu nome, né? Minha matrícula, o professor. Tudo isso aparece lá no dashboard na primeira página. Aqui, ó. Trabalho final, análise de ações da CEMIG com algoritmos de aprendizagem de máquinas, né? Beleza, essa página inicial do dashboard, tá? Aí agora eu vou para a questão dos gráficos que foram pedidos para fazer. Então aqui é a série temporal, fechamento, tá? Preço, fechamento da CEMIG, do ano de 2023 a 2025. Como a gente pode ver, com a tendência de subir, né? Tá melhorando esse gráfico aqui. Quem comprou aqui tá lucrando. Aqui a gente vai ver já a distribuição de classe-alvo, né? Dos treinamentos das aprendizagens de máquina. Então aqui, olha, a gente tem aqui nesse gráfico a distribuição de percentual e o alvo, tá? Então não subiu é 0 e subiu é 1. Então a gente teve aqui esses números, tá? Quando analisa todos este gráfico aqui, desde o início de 2023 até 2025, então os algoritmos, né, eles vão fazer ali a interpretação e distribuição das classes. Então, o 0 não subiu, representa os dias em que o preço de fechamento foi menor do que o número de abertura. E subiu, apresenta os dias que os preços de fechamento foi maior que a abertura. Então, por que essa distribuição, né? Então, quando as duas classes têm proporções semelhantes, o conjunto de dados está balanceado, né? O que é o ideal para treinar o modelo de machine learning de forma justa e eficiente. Se uma das classes, né, domina sobre a outra, nós podemos dizer que essa classe está desbalanceada, né? Que pode de fato fazer com que o modelo ele não consiga às vezes aprender, né, de forma eficiente. Então o ideal é ter a classe balanceada, como estamos vendo aqui, tá vendo? Está bem próximo uma da outra. Então os dados, né, que eu baixei lá,
eles estão balanceados, dá para fazer então um treinamento tranquilo. Então essa distribuição ajuda a entender o comportamento ativo ao longo do tempo da avaliação e a dificuldade da tarefa de classificação. Essa análise, né, se adapta automaticamente ao período selecionado, refletindo a proporção entre os dois comportamentos possíveis da ação. Certo? Então, uma análise importante. E agora vamos ver aqui a avaliação dos modelos, que é o que interessa mesmo para nós. Então, aqui a gente teve o KNN, árvore de decisão, Naive Bayes e SVM. Fomos aqui trabalhando com 4 redes neurais, né? E essas redes neurais tiveram alguns critérios de avaliação, certo? Quais foram? Foram acurácia, precisão, recal, F-score, F1 score, especificidade, acertos e erros. Então vamos ver aqui como se saiu cada uma delas. KNN teve uma acurácia de 44%, uma precisão de 39%, um recal de 40%, um F1 score de 40% e uma especificidade de 47%. Teve 45 acertos e 57 erros, tá? Bom, lógico que a gente não vai analisar todos aqui, né? Mas isso aqui é só para a gente fazer aqui uma análise que cada uma dessas redes neurais ela teve um comportamento com relação ao aprendizado, né? E no caso aqui, acertos, né? Acertos de previsões, no caso. Por exemplo, aqui no caso, né? Cada, cada indicador desse, né? Bom explicar aqui rapidamente, na acurácia, ela é a proporção total de acertos, positivo e negativo. Então, na questão da acurácia aqui, a que teve a melhor acurácia foi a árvore de decisão. Então, a proporção total de acertos positivos e negativos, a árvore de decisão então se mostrou o modelo mais eficaz, certo? A precisão entre os que o modelo diz que subiram, quantos que realmente subiram. Então, o modelo rodou, fez uma previsão de que vai subir, certo? E os que realmente subiu. Então, essa é a precisão. Qual que teve a melhor precisão aqui? Mais uma vez, a árvore de decisão teve um desempenho melhor que as outras redes neurais, pois ela disse 63% que iria subir, de fato subiu. Então, é um valor bem considerável, né? Aqui, esses outros aqui, olha, se for analisar, a pessoa ficaria no prejuízo, né? Prejuízo, e aqui ficaria no igual, né? Então, aqui a pessoa teria que uma porcentagem de 13% de acerto a mais, né? Se ele tivesse investido aqui, levando em consideração a decisão que a árvore de decisão tomou. Então, se alguém quisesse, por exemplo, usar esses modelos aqui para fazer previsão no mercado financeiro, para poder investir de acordo com essas previsões, então aqui no caso, a árvore de decisões, nesses dois primeiros quesitos, que é a acurácia, né, e precisão, que são os indicadores, a gente teria aqui um posicionamento melhor se estivermos baseando nossa decisão em compra e venda de ativos com a árvore de decisão ao invés de outros. O recal, né, a sensibilidade, é entre os que realmente subiram quanto ao modelo acertou. Então, a gente vê aqui que o recal da árvore de decisão é muito boa, mas do Naive Bayes ele foi um pouco melhor, né? Embora que no geral aqui a árvore de decisão tem saído melhor nesses quesitos aqui, né? E ele está bem próximo aqui dos 70%, que é uma ótima, acima de 70%, né? Que é uma ótima porcentagem para o recal aqui, no caso. O F1 score é a média harmônica entre a posição de recal e avalia o equilíbrio, né? Então, mais uma vez, a gente tem aqui como maior índice, então aqui são 3-1, né? De vantagem aqui para a árvore de decisão, que foi 69,23, certo? Bom, e a especificidade? A capacidade de detectar corretamente os dias que não subiu. Então, olha, quem teve a melhor capacidade de decidir, né, de prever os dias que realmente não subiram, nesse caso, foi o SVM, 86. E depois a árvore de decisão, certo? Árvore de decisão. Acertos e erros, né? Então, números absolutos de previsões, acertos corretos, né? E incorretos.
Então, mais uma vez, a gente vê aqui que a árvore de decisão acertou 70 vezes e errou 32. Então, foi muito acerto, né? Enquanto os outros não teve tanto assim. Por exemplo, esse foi melhor, né? Um pouco. Mas esse aqui já provou ineficaz, esse aqui também já provou ineficaz. Então, resumindo, né? Se fosse para usar um modelo de rede neural que poderia se trabalhar, pelo menos nesse teste que eu fiz aqui, com os dados da CEMIG, a árvore de decisão seria a qual o que eu escolheria. E por fim, a gente tem aqui a tabela final, né? Com os valores aqui dos últimos meses aqui, né? Então aqui a gente tem uma explicação, né, sobre essa tabela final. Essa tabela apresenta os últimos dados reais disponíveis, utilizados com base em testes e os modelos machine learning. Cada linha representa um dia do período de teste selecionado, com os seguintes campos: data, dia de negociação, fechamento, alta, abertura, baixa, valores do ativo, que é a CEMIGA, né, com 4, SA, que é o modelo que é usado, que eu escolhi para trabalhar, o volume e quantidade das ações, valor binário calculado para treinar, o 0, a ação não subiu, fechamento menor ou igual à abertura, e o 1 subiu acima da abertura. Esses dados são úteis para validar visualmente, né, a lógica dos cálculos do campo, analisar o comportamento do ativo, né, nos dias mais recentes e investigar acertos, erros e modelos modelos nas datas mais próximas. Então ela vai mudar de acordo com, né, o período que a gente vai fazer, né? Então aqui a gente tem a tabela, tá? Com os preços da abertura, do fechamento. Então é isso. Acho que consegui, nesse trabalho aqui, né, demonstrar, sim, o aprendizado aí na matéria do professor.